E uma das provas que a alma é imortal, eu quero deixar para o pastor Ezequiel. Então agora, Elias, mostre para as pessoas onde a Bíblia diz que a alma é uma entidade imaterial e se você mostrar, até eu me converto à sua doutrina. Bom, nós sabemos que aquele ex-ladrão, ele morreu naquele dia e o seu corpo foi sepultado porque não poderia ficar no sábado aquele corpo em exposição. Se Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso, o que é que ele levou? O corpo não poderia ser, porque Jesus não poderia glorificar aquele corpo e levá-lo ao mesmo dia para o céu. Tiago 5, verso 20. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Como é que você salva a morte de alguém da alma se a alma está imune à morte? Se você já gostou do vídeo, eu quero convidar você a ficar até o final porque está imperdível. Aproveita também para se inscrever no canal para que você não perca mais nenhum vídeo, nenhum conteúdo como este, tá bom? E não esqueça de deixar aqui o seu like para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas. E acredito eu que vidas serão alcançadas e transformadas pela palavra de Deus. Olha só, de um lado temos o pastor Elias Soares, que acredita de que após a morte de uma pessoa, a matéria, que é o corpo, vai para o pó, vai para a sepultura, e a alma, ela não é imortal. Semelhante ao que aconteceu na cruz do Calvário, quando estava o ladrão, quando disse, lembra de mim quando estiver no teu reino, e Jesus disse, hoje estará comigo no paraíso. Como entender esse assunto aqui agora? Do outro lado temos o pastor Ezequiel Gomes, que após a pessoa morrer, acredita de que a pessoa fica em um estado inconsciente e aguarda a volta de Jesus. Tá bom? Então fica até o final porque está imperdível esse vídeo. E vamos, neste momento, acompanhar o vídeo primeiro com o pastor Ezequiel Gomes. Tá bom? Vamos assistir junto neste momento e em seguida vai ser o pastor Elias Soares. Então ela diz assim, né, a matéria de abertura, que a gente vai discutir um pouco a vida após a morte, e esta ideia do estado intermediário, porque a Bíblia diz que aos homens está dado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo, citando Hebreus 9, verso 27. Mas se a alma é imortal, e o homem é uma alma imortal, aos homens não é dado morrer nenhuma vez. Não é verdade? Se a alma não morre, como que poderia ser dito que ao homem é dado morrer uma só vez se o homem é uma entidade que não morre? Esse primeiro aspecto já demonstra a incoerência da visão imortalista. E aqui o aspecto do que nós vamos dizer aqui não é ataque pessoal a quem crê de forma diferente, a minha visão, a visão adventista ou de outros grupos cristãos. Mas é só para já dar o tom da discordância, vamos dizer assim. Acima de tudo, o que acontece? Tanto Apocalipse 6, versos 9 a 11, não é uma prova de alma imaterial, imortal, etc., que o texto é simbólico, o texto não deve ser lido literalmente e caso fosse lido literalmente estaria em contradição absoluta com a palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz assim, os mortos nada sabem. Só que aí as almas debaixo do altar, elas sabem que Deus é soberano, elas sabem que Deus é justo e verdadeiro, elas sabem que o sangue delas ainda não foi vingado e precisa ser vingado e elas clamam por isso. Se você literaliza o texto de Apocalipse 6, o texto lá de Eclesiastes capítulo 9, verso 5, diz que os mortos nada sabem, está errado. Outra coisa, a gente tem, por exemplo, o salmo bíblico que diz que os mortos não louvam ao Senhor, nem aqueles que descem à região do silêncio. Como que a Bíblia descreve a morte? Como silêncio. Como que pode ser silêncio se eles estão clamando, conversando, pedindo e falando? Você percebe literalmente que um desses textos tem que ser simbólico. E qual que é o texto mais apto a ser simbólico? É o texto do Apocalipse, que naturalmente o livro do Apocalipse é um livro muito difícil de ser interpretado, mas esse texto específico não é tão difícil assim, e a gente vai expor com mais tempo durante o debate. Eu penso que antes de discutirmos Apocalipse 6:9, é importante salientarmos a questão sobre a imortalidade da alma, se a alma é ou não imortal. Eu fiquei prestando atenção em alguns textos que o pastor Ezequiel citou, por exemplo, Eclesiastes capítulo 9, versículos, eles citam apenas os 5, né, e deixam de citar os 6, e também os Salmos,
E também ele citou Hebreus capítulo 9, que aos homens está ordenado, acho que é 27, 9, 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quando nós abordamos a questão da morte nesses textos, tanto em Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6, Hebreus capítulo 9, versículo 28 e outras citações que aparecem nos livros dos Salmos, nós devemos analisar isso a partir da perspectiva de Salomão. Salomão está analisando a vida debaixo do sol. Então, outro detalhe importante, que quando a Bíblia fala de morte, nós precisamos analisar que tipo de morte. Nós temos a morte física, nós temos a morte espiritual e temos a morte eterna, que é a segunda morte. Quando a Bíblia fala sobre morte, neste caso, está falando sobre a morte, em primeiro lugar, a morte física. A alma morre no sentido não de deixar de existir, mas de se tornar totalmente fora da presença de Deus. Então, alguém que está banido da presença de Deus, mesmo estando vivo, é como se estivesse morto. Isso é um ponto bastante interessante. Agora, ali em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, é um texto que pode ser usado para defender a imortalidade da alma, até porque nós temos ali almas. E o texto grego que aparece é o seguinte, é tas psirraston sagmenos. Olha só, tas psirraston sagmenos. Os dois primeiros pontos estão no acusativo. Só que o segundo, que é o tom sagmenos, está num genitivo. E essa ideia de genitivo, ela vai trazer a ideia de origem. Por exemplo, as almas dos... Não diz que são as almas, mas as almas dos que foram degolados. Tá. Porque esses sagmenos são os degolados, aqueles que tiveram uma morte violenta. Então, o que João estava contemplando não são seus corpos, mas contemplando as suas almas, que, a bem da verdade, nós temos pelo menos 3 lexicógrafos que descrevem a alma como parte imaterial e imortal. E é isso que João estava vendo ali no céu. Bom, primeiro de tudo, é bem importante a gente deixar bastante claro que o Salomão, em Eclesiastes ou em outros pontos da Bíblia, não fala de uma perspectiva unicamente da vida na Terra. Verso 10 do capítulo 6 de Eclesiastes, no além para onde tu vais, não há obra, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Né? A ideia não é assim, aqui debaixo do céu, debaixo do sol, a parte material não sabe nada, mas lá no céu, não sei aonde, tem uma parte material que sabe muita coisa, e que bate papo, e que clama, e que ora, e que conversa. Até porque não é só Salomão que diz isso, né? A Bíblia é repleta de aspectos desse mesmo tipo. Veja, por exemplo, Jacó em Números 23, verso 10. Que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o dele. Aí você lê em português, você diz assim, isso aí não está falando nada sobre alma. O pastor Elias Soares, que é um melhor estudante de grego do que eu, vamos dizer assim, né, para dar a deferência ao irmão que gosta do assunto, como é que diz o texto grego da Septuaginta lá de Números 23? Que a minha alma morra a morte dos justos. Como que a perspectiva bíblica pode ser de que a alma não morre se o próprio autor aqui diz que a minha alma morra, querendo dizer que a minha pessoa morra? E, aliás, o pastor Elias gosta muito de dizer que, por exemplo, lá em Ezequiel 18, a alma que pecar essa morrerá, quer dizer pessoa, né? E ali, por que ele não usa a mesma tradução para... lá em Apocalipse capítulo 6? E vi as pessoas, os decapitados, etc, 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 e tudo mais. Porque funciona perfeitamente. E o genitivo não tem a noção ali no aspecto de posse. Como eu falo assim, a pessoa do Elias Soares está anotando os argumentos do Ezequiel Gomes. Não quer dizer que o Elias possui essa pessoa, mas que está falando da pessoa dele. Esse é um aspecto importante. Outra coisa. Muitos lexicógrafos dizem que a alma tem uma parte imaterial, etc. Ok, lexicógrafos dizem, mas a Bíblia não diz. Certo? O que acontece? Existe uma interpretação baseada na filosofia grega que muitas vezes coloca a alma como essa entidade material. E aí eu vou ler, para terminar o meu comentário, um pequeno trecho aqui
E você vai me dizer se esse foi um adventista que escreveu ou não. Segundo a Bíblia, o ser humano é uma unidade. É verdade que há menção de elementos que entram nessa constituição, mas não ao ser humano como ter 2 ou 3 naturezas diferentes que podem subsistir separadamente. O conceito de um paralelismo entre 2 ou 3 elementos constitutivos é oriundo da filosofia grega, sendo, portanto, estranho ao pensamento bíblico. Você acha que isso aqui é um pensamento adventista? Não sabe, né? Esse aqui é o trabalho do Fernando Albano, cujo título é Dualismo, Corpo e Alma na Teologia Pentecostal. Mesmo pentecostais que estão estudando a Bíblia estão percebendo que esse argumento de que a alma é imaterial e, portanto, ela sobrevive à alma, vem do dualismo grego e não da palavra de Deus. Aliás, eu desafio o pastor Elias a mostrar um texto na Bíblia onde se diga que a alma é uma entidade imaterial. Porque se não existir esse texto, a base fundamental dessa convicção é extra-bíblica. Lembra quando se fala mal da vovó White, ou Elias Soares? Que os adventistas são isso e aquilo porque eles creem em coisas fora da Bíblia. Porque Ellen White falou uma coisa que não está escrita na Bíblia, você não pode acreditar nisso, acredite na Bíblia. Então agora, Elias, mostre para as pessoas onde a Bíblia diz que a alma é uma entidade imaterial, e se você mostrar, até eu me converto à sua doutrina. No além para onde tu vais. É importante ele interpretar o que é esse além. Porque pelo que ele está dizendo, esse além é no céu. Se é no céu, então o que ele está dizendo é o seguinte: no além para onde tu vais. Tu quem? O ímpio ou o salvo? Será que vão os dois? Então ele está colocando os dois lá no além. Além, até onde eu sei, é a sepultura. É a isso que Salomão está analisando, porque até o capítulo 8, até o capítulo 9, ele está analisando a vida a partir de uma perspectiva debaixo do sol. Tanto é verdade que no versículo 6 ele diz o seguinte, que nós não teremos recompensa. Ora, não teremos recompensa? Será que no além ninguém vai ter recompensa? O salvo não tem recompensa? O ímpio também não tem recompensa? Ele tem recompensa para a perdição. Então ele precisa interpretar melhor o que é esse além, definir para as pessoas, porque jogar assim, sem dar a interpretação, fica meio estranho, né? Aí ele diz o seguinte, que Jacó disse que a minha alma morra. A minha alma morra. Como é que ele vai dizer que a minha alma morra? Como é que a alma pode morrer se ela não é imortal? Ali é uma figura de linguagem, ele está falando da morte dele mesmo, né? Da morte dele, e não da parte material que sobrevive à morte do corpo. Quarto ponto, porque eu não uso a mesma interpretação de Ezequiel 18:4 para Apocalipse 6, versículo 9. Primeiro que ele insiste nessa questão de que Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, está falando da parte material. É muito importante nós analisarmos a palavra alma, porque ela tem um contexto diferente no Antigo do Novo Testamento. Como nós já dissemos no outro debate que estivemos aqui, existem palavras que têm um campo semântico muito amplo. A palavra alma é uma destas. No hebraico você tem, por exemplo, a palavra psirê, ou melhor, é nefesh. E nefesh, no Antigo Testamento, não tem o mesmo sentido do Novo Testamento. Porque nós temos aquilo que nós chamamos de revelação progressiva. Doutrinas que no Antigo Testamento não estavam claras, não estavam evidentes, elas são elucidadas no Novo Testamento. Portanto, ali no capítulo 18 de Ezequiel, versículo de número 4, a morte ali, na verdade, por exemplo, a alma que pecar, esta morrerá, você não deve entender como sendo uma morte no sentido literal, mas a pessoa que pecar, esta será punida, porque nós temos que analisar o texto à luz do contexto, porque o que é que estava acontecendo? Os filhos estavam dizendo o seguinte, os pais comeram uvas verdes, mas é o dente dos filhos que se embotaram. Em outras palavras, os nossos pais pecaram e nós estamos recebendo a consequência. Porque temos que analisar o livro de Ezequiel à luz do seu contexto. E qual é o contexto do livro de Ezequiel? Ezequiel é um profeta pré-exílico do exílio e do exílio. Então ele está analisando tudo aquilo dentro do exílio, que o povo está sendo disciplinado, punido por Deus. Falou, olha, por que foram nossos pais que pecaram e nós é que estamos aqui? Então, disse o Senhor, nunca mais ouvireis este provérbio em Israel. Mas a alma que pecar, ou seja, a pessoa que errar,
esta será punida. Ali não tem nada a ver com a parte imaterial. Agora, por que eu não uso o mesmo termo? Porque ali em Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11, está falando da parte imaterial. E quando ele quer, por exemplo, onde diz lá no texto bíblico que a alma não morre ou que a alma é imortal, nós temos que analisar. Imaterial. Nós temos que analisar isso a partir da perspectiva dos lexicógrafos, porque são eles que darão a definição para as palavras. A Bíblia não está interessada em etimologias de palavra. A etimologia, ela é absorvida pelos léxicos, pelos dicionários. Portanto, nós temos pelo menos 3 lexicógrafos dicionaristas que descrevem psirrê como parte imaterial e imortal, e eu posso citá-los. O primeiro que eu quero citar é o Vine. O segundo, Edward Robson, que tem uma parceria, por exemplo, com um grande linguista do hebraico, eu não me lembro o nome agora dele, mas ele tem uma gramática muito especial, um alemão. E o terceiro que eu gostaria de citar é o Strong. Então você tem 3, cuja definição da palavra psirrê, é parte imaterial que sobrevive à morte do corpo. Aí quando ele cita, por exemplo, um autor assembleiano, meu amigo, cada um está livre para dizer o que quiser. O fato dele ser da Assembleia não significa que todos são uniformemente na sua interpretação. Eu discordo de muita coisa de intérpretes da Assembleia de Deus. Não significa que eu tenho que ser uma unanimidade. Eu até admiro, porque o que ele está usando é o que a gente chama de falácia do argumento do apelo à autoridade. Apelando a uma autoridade, que ele acha que é uma autoridade, para tentar definir questões antropológicas como essa que nós estamos trabalhando. E uma das provas que a alma é imortal, eu quero deixar para o pastor Ezequiel. Está em Lucas capítulo 23, versículo de número 43. Olha o que aquele ex-ladrão, que a tradição chama ele de Dimas, disse. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta do Senhor Jesus? Na verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Olha só, na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Bom, nós sabemos que aquele ex-ladrão, ele morreu naquele dia e o seu corpo foi sepultado, porque não poderia ficar no sábado aquele corpo em exposição. Se Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso, o que é que ele levou? O corpo não poderia ser, porque Jesus não poderia glorificar aquele corpo e levá-lo ao mesmo dia para o céu. Então o que ele tinha que levar? Levar a sua alma que é imortal. Não há outra escapatória. E aí está uma das provas concludentes da imortalidade da alma. Tiago 5, verso 20. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Como é que você salva a morte de alguém da alma se a alma está imune à morte? É absolutamente ilógico. O contexto é absolutamente claro do Novo Testamento. Outro texto importante aqui, ó, Filipenses 2, verso 30. Por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria alma para suprir a vossa carência de socorro para comigo. A palavra ali, alma psirrê. Ou seja, o colaborador de Paulo, que foi visitá-lo na prisão, ficou doente no meio do caminho, quase morreu para levar o dinheiro da igreja de Filipos para Paulo. E como que Paulo descreve a situação? Ele chegou às portas da morte disposto a dar a própria alma. Ou seja, disposto a morrer. Se a alma não morre, obviamente que não seria muito adequada essa expressão. Outro texto interessante aqui, ó, Romanos 11, verso 3, quando Paulo cita a experiência de Elias. Aí ele cita lá o texto de Elias, dizendo assim, Senhor, Elias falando, né? Mataram os teus profetas e só fiquei eu. E eles procuram tirar minha vida. A palavra vida aqui é alma. Procuram tirar minha alma, procuram me matar. Se a alma estivesse impossível de morrer, todos esses textos estariam equivocados. Agora, uma coisa importante para o telespectador entender. Não, uma das maiores provas da imortalidade da alma é o ladrão da cruz. A alma sequer aparece no texto. Jesus em nenhum momento diz assim, você virá na forma de uma alma imaterial imortal comigo neste dia. Até porque existe aquela velha, né, questão, que não é uma questão adventista, é uma questão da própria interpretação do texto, de que ali o aspecto não é que a pessoa estaria naquele dia no paraíso, mas Jesus garantia hoje, naquele dia, que ele estaria futuramente no paraíso. Inclusive, essa é a leitura, né, da vírgula ali, no manuscrito bíblico mais antigo, no Códice Sinaítico.
Muito bem, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aí a sua inscrição, se inscreve aí no canal e também não esquece de deixar o seu gostei. Acredito que as suas dúvidas foram tiradas neste momento. Acredito que não ficou nenhuma dúvida, não é mesmo? E se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário. E se você gostou do conteúdo, também deixa aí o seu comentário também se você gostou do conteúdo, tá bom? Se Deus permitir, estaremos de volta aqui amanhã. Portanto, não perde mais nenhum vídeo aqui no canal. Que Deus te abençoe de forma maravilhosa. Que o Espírito Santo te ilumine sempre. E vamos aguardar o nosso Jesus. Em breve, voltaremos para casa. Em breve, vamos para o lar, para a nossa casa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e um forte abraço para você em Cristo Jesus.